Convido os irmãos que abramos a palavra do Senhor no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 21. Faremos a leitura do verso 25 ao verso 28. Lucas 21, verso 25. Lucas 21, 25 até o 28. Passamos a leitura do parágrafo. Assim diz a palavra do Senhor. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo texto santo, pelas verdades expressas, por o Senhor nos revelar coisas que ainda não aconteceram, para que a nossa mente, o Senhor, possa se preparar e possamos viver da forma correta, porque aquilo que está à nossa frente certamente mudará. Esse conhecimento mudará o coração de muitos. Pedimos que o Senhor converta os corações não convertidos, que o Senhor gere salvação, conforme o cântico disse, que só o nome de Jesus pode dar ao homem salvação. Então que o conhecimento desse Jesus e a submissão a Ele venham gerar vida naqueles que estão agora mortos nos seus delitos e pecados. Nós te pedimos tua bênção sobre nós, tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Amados, boa parte de nós aqui nasceu no século XX. O século XX começou de uma forma e terminou bem diferente, porque foi o século das grandes invenções. Se você observar, grandes invenções foram feitas, mas nem por isso melhorou tanto a situação do mundo que nós vivemos. Nós podemos citar que bem no começo do século havia um brasileiro nascido lá em Minas Gerais, chamado Santos Dumont, assim ele era conhecido, e ele, dizem, inventou o avião, com a ideia dos homens se transportarem com mais rapidez, e até o homem poder transportar alimentos para suprir pessoas que estariam famintas, para que não morressem. Então que esse homem era um humanista, ele queria o bem da humanidade e fez o seu invento. Dizem os seus biógrafos, isso não é uma certeza, mas alguns biógrafos dele apontam que ele teria se suicidado pela decepção de ver o homem usando na Primeira Guerra Mundial o seu invento. O invento que ele criou para melhorar a humanidade estava sendo usado para eliminar pessoas inimigas. Então a Primeira Guerra Mundial foi marcada pelo uso do avião, e na Primeira Guerra Mundial morreram inúmeras pessoas. E alguns dizem que foi a decepção de ver o seu invento usado para matar pessoas que o levou ao suicídio. Há outros que dizem que não foi essa a razão. Bom, mas caminhando ainda nesse raciocínio, alguns cientistas americanos trabalharam bastante numa bomba. Dizem que havia um deles que trabalhou essa bomba com a ideia de explodirem uma planície rochosa que havia no canal de Suez, que poderia unir o mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, e assim os navios poderiam atravessar. E para isso ele inventou uma bomba que foi chamada de bomba atômica, porque era a bomba que dividia o átomo.
e vocês sabem que ela nunca foi usada para unir, ou para quebrar, para abrir, para melhorar a situação da humanidade. Ela foi usada para destruir 2 cidades e pôs assim fim à guerra. Então nós observamos que várias invenções foram feitas pelo homem. A gente tem ainda no século XX várias pessoas, inclusive gente aqui de Botucatu, que contribuiu grandemente com a humanidade, que foi descoberto o soro antiofídico, e outras como o Albert Sabin, que foi um prêmio Nobel da Medicina, o homem que enviou, que descobriu uma vacina para a poliomielite. Várias pessoas tinham essa doença na infância e cresceram mutiladas quando não morriam. Foi então a vacina inventada por Sabin que extinguiu. Então alguns planos dos homens foram bem sucedidos. Nós sabemos de pessoas que se reuniam em conferência, faziam greves de fome para tentar pôr um fim à guerra do Vietnã. E ela terminou sim, mas não terminou bem. Então, o que a gente pode observar na história da humanidade é que nós podemos ter até bons propósitos, mas eles certamente serão distorcidos com o tempo e usados para lucro, e usados para que o homem faça mal ao próprio homem, e não para o bem. Essa é uma história assim. Então, as nossas soluções, as mudanças que podemos causar são tão ínfimas, perto das necessidades da humanidade, que nós devíamos estar preocupados com isso. O que é de interessante é que esse texto tem a ver com a conclusão da história do mundo. Eu queria que você lembrasse que tudo começa quando os discípulos começam a elogiar o templo de Jerusalém. E porque as formas eram muito bonitas, o templo que Herodes havia construído era superior ao templo que Salomão havia dado ao povo, e que Deus mesmo tinha desenhado para que Salomão construísse um substituto para o tabernáculo. Porque, na verdade, a Arca do Senhor ficava no tabernáculo, residia no tabernáculo, e agora Davi pediu para Deus para construir um palácio para Deus. E aí, o que acontece? Esse palácio seria chamado de templo. Essa distinção existe na nossa língua. Na língua judaica, não. A mesma palavra para palácio é palavra para templo, porque é o palácio de Deus. E daí, o filho de Davi, Salomão, constrói um templo suntuoso, extraordinário. Só que depois dele, esse templo foi destruído pelos babilônios, e anos mais tarde, quando Herodes era o rei, era o tetrarca, ele reinava sobre 4 reinos, Herodes o Grande simplesmente estabeleceu como meta dele reconstruir o templo, de forma que quando Jesus nasceu, esse templo ainda não estava concluído. E a construção era maravilhosa, e os discípulos falavam que pedras, que coisas lindas, que como é muito bem construído. E Jesus, sabendo o que viria no futuro, diz, mas aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E essa palavra de Jesus gera questões nos discípulos. Quando isso vai acontecer? Quando será o fim do mundo? Essas duas perguntas acabam se misturando, e Jesus então dá uma resposta sobre o que é o princípio de dores, que é marcado exatamente pela queda de Jerusalém. 40 anos depois que Jesus foi crucificado, Jerusalém foi destruído pelo general Tito, que mais tarde se torna o imperador Tito Vespasiano. O general Tito vem como general e destrói Jerusalém. E não ficou realmente pedra sobre pedra do templo, como Jesus havia dito. Então os discípulos estavam preocupados com as coisas que viriam, para poder se prepararem para isso. No meio dessas coisas todas, Jesus fala a respeito de sinais da sua segunda vinda, que é bastante interessante, porque Deus não deu autoridade para Jesus e nem o conhecimento do dia. Ele diz, o dia nem o filho sabe, só o pai. Olha que coisa interessante. O pai reservou para sua exclusiva autoridade o dia da vinda de Jesus, que é o dia que vai marcar uma mudança total na nossa história, na sua, na minha, de todos os homens. E até mesmo dos anjos. Todos eles terão a história mudada com a vinda do Senhor Jesus na terra. Porém, ainda que Jesus não pudesse revelar o dia,
ele nos revela que haverá sinais. E é esses sinais da vinda e a reação dos homens a ele é que é o nosso assunto aqui. Jesus então fala assim: haverá sinais nos céus e na terra. Então primeiro ele fala dos sinais dos céus. Ele fala de sinais que homens não podem fazer de forma artificial. Porque vejam que aqui ele cita o sol. O homem não pode ir ao sol nem enviar nada para poder causar. Então não pode ser um truque. O sol realmente vai mostrar sinais. E junto com o sol, a lua, que também é distante da terra. Não é fácil o homem fazer algum sinal na lua, mas a lua também vai dar sinais de que algo está acontecendo. Os elementos dos céus serão abalados, porque o Senhor dos céus e da terra está pronto para vir, para mudar toda a história. Então, é evidente que a terra vai reagir a isso. Então Jesus disse: vocês não têm como saber o dia, mas como vocês olham para a figueira, você vai ver que é o parágrafo seguinte, olham para a figueira e sabem que estação do ano se as folhas estão caindo ou se nascem flores. Então, pela figueira você sabe se tem figo, né? Olhando uma árvore, você tem condição de saber a estação do ano. Então olha para o mundo, olha para a história, porque quando vocês virem esses sinais, é sinal que a vinda está próxima. Então, antes de acontecer a vinda de Jesus, alguns sinais estrondosos acontecerão. E é interessante que Jesus menciona que o mundo ficará angustiado, porque os sinais se darão no céu, no sol, na lua e nas estrelas. As estrelas são tão distantes que é impossível para um homem forjar esses sinais, afetar as estrelas, mas as próprias estrelas manifestarão que Jesus está próximo de vir. E haverão sinais também sobre a terra. E é interessante que isso vai produzir angústia entre as nações, verso 25, e as nações ficarão perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Então, a terra e o mar vão manifestar que Jesus está para vir. Então, o bramido das ondas, o barulho das ondas e as coisas que vão acontecer vão provocar nas pessoas angústia. Olha o verso seguinte, e diz: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então é muito interessante, nós homens somos acostumados e sentimos seguros quando temos o controle das coisas. Eu achei interessante alguém dizer que a respeito do medo que ele tinha do avião, ele dando testemunho, ele disse que ele tinha medo de voar de avião, e ele foi analisar o próprio medo. Ele diz: eu sei que ir de avião é muito mais seguro do que ir de carro. A probabilidade de um acidente, de uma adversidade, de algo inesperado com o carro é maior do que num avião. Por que eu tinha medo então, se eu sabia disso? Então ele chegou à conclusão que o medo do avião é muito mais o medo por você não ter o controle. Quando você está no avião, você está completamente na mão do piloto, você está no espaço, sem nada te sustentando. Então, o medo de voar do avião tem a ver muito mais com a nossa sensação de que estamos no controle, porque no carro você está dirigindo, é você que está no volante. Então, que tem a ver com a nossa necessidade de controlarmos as situações. Então, quando vir sinais nos céus, nós vamos entender que não temos controle sobre ele. E é por isso que alguns homens, os homens sem Deus, os que não têm esperança, muitos deles vão desmaiar de tanto desespero de ver as coisas que estão acontecendo e das angústias. Então, quando os sinais começarem, eles vão reagir de forma como quem tem medo. E é interessante que em seguida Jesus diz: então aparecerá no céu o Filho do Homem. Ele diz: essa é a vitória final. Esse é o fim das angústias, esse é o fim das dores, fim das enfermidades, fim de tudo que tem causado males a nós. Deus vai retirar isso. Não pense que isso não incomoda Deus, mas é algo que faz parte do sistema da terra. Então, Deus não nos livrou de tudo, exatamente porque temos que ter a noção da gravidade do mal que causamos. Ele disse para Adão: não coma do fruto, porque você vai morrer.
e Adão desafiou a Deus e comeu. Então, o que aconteceu de consequência conosco foi terrível, porque houve uma separação de Deus e Adão. Os filhos permaneceram no pecado do seu pai e pioraram, porque Caim matou Abel, que era uma pessoa de bom coração, um homem manso, foi morto pelo seu próprio irmão. Caim então cria uma cidade para ele mesmo e começa a tentar fazer um paraíso na terra, e daí também se frustra, porque esse paraíso, nosso paraíso artificial, ele não consegue produzir em nós o que o outro paraíso podia produzir, e que eles estavam com o caminho fechado. No capítulo 4 do livro de Gênesis, você tem uma notícia interessante, que Adão, Eva e Enos e Sete passaram a buscar o nome do Senhor quando Enos nasceu, que é o neto de Adão e Eva. Eles passaram a buscar, por quê? Eles tinham uma promessa de Deus que um filho de Eva levaria eles de volta para o paraíso, uma semente da Eva. Mas eles não entenderam que a promessa era muito mais profunda, porque mulher não produz semente. A crença antiga é que a mulher é como a terra e o homem é que produz a semente. Por isso, os termos sêmen, no grego a palavra para semente é esperma, e daí espermatozoide. Tudo, o homem é que produz a semente e a mulher recebe a terra. E nós sabemos que os povos antigos que assim acreditavam não estavam tão errados, porque a definição do sexo, por exemplo, já está na parte masculina da reprodução. Então, o que é interessante nessa colocação é que nós estamos observando que Jesus nos diz a respeito da vinda, que o homem vai tentando produzir paraísos para si e vai se frustrando, porque ele envelhece, ele não tem controle sobre todas as coisas e o homem vai se desesperando. Quem tem o controle sobre todas as coisas é o nosso Deus. E o nosso Deus, exatamente por ter controle de todas as coisas, põe o seu poder a nosso serviço. Então ele diz que Jesus vindo põe fim a toda essa tentativa frustrada e frustrante do homem de produzir sua própria felicidade. A felicidade é Jesus e ele vem. E ele se manifestará no céu e todo olho verá quando ele vier. É o que é prometido tanto aqui em Lucas 21 como em Mateus 24. Todo olho verá. E nessa vinda de Jesus, como nós vamos reagir? Como você que crê no Senhor Jesus, que segue a palavra, que tem uma aliança com o Senhor, deve reagir? Vejam, o texto diz, no verso 28, ao começarem essas coisas, a nossa reação não vai ser desmaiar. Ele diz, exultai. Literalmente ele diz, levantem-se e ergam suas cabeças. Então, diferente dos outros, nós não vamos desanimar, nós vamos nos alegrar e vamos andar de cabeça erguida, porque encontraremos com o Senhor. Qual que é o grande temor do homem comum? Por mais que ele tente, ele nunca se sente perdoado, satisfatoriamente perdoado, ele nunca se sente. Essa foi a história de Martinho Lutero, por exemplo, que era praticante da sua religião, ele era um frei agostiniano, e ele praticava inclusive a autoflagelação, a prática de subir escadarias de igrejas de joelhos e tudo, e ele diz que por mais que eu me atormentasse, eu não me sentia perdoado, até que ele leu em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando ele leu que o perdão é um presente de graça que Deus dá, o dom gratuito quer dizer isso, é um presente que não te custa nada, é dado de graça. Martinho Lutero revolucionou a ele, depois a sua faculdade, depois a Alemanha inteira e depois o mundo inteiro, com a sua proposta de uma vida sob a graça de Deus. E aí nasceu a Reforma Protestante. Porque ele não se sentia perdoado, ele foi buscar um perdão nas Escrituras. Por mais que ele se martirizasse, por mais que ele fizesse autoflagelo, que ele causasse sofrimento no seu próprio corpo, ele nunca se sentiu perdoado, ele tinha vergonha do seu pecado. Porém, quando encontrou Jesus, quando ele leu nas Escrituras que Jesus já foi julgado pelas nossas culpas,
ele fez o que Jesus disse. Ele se levantou e ergueu a sua cabeça. Por que nós vamos andar de cabeça erguida? Não é meramente porque temos autoconfiança. Temos confiança em Deus. E as Escrituras nos dizem que Jesus morreu pelos nossos pecados. É por isso que andamos de cabeça erguida. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto, que quando virmos esses sinais, é motivo de nos alegrarmos e festejarmos. A igreja celebrar, a igreja cantar alto, a igreja cantar e sorrir de alegria. Porque o sofrimento está acabando, vamos nos encontrar com o Senhor. Essa terra está falida e vai falir de vez. Então, quando você vir esses sinais, não é para desespero. Em outro texto, Jesus disse que haverá, como sinais também, ele disse que haverá pestes. Então, se você vir esses sinais acontecendo, guerras e rumores de guerras e coisas desse tipo, fique atento. Porque se o sol começar a mostrar sinais, né, no outro texto a gente vê que o sol há de se escurecer. E a lua, da mesma forma. E as estrelas, então vamos começar a exultar, porque está próximo, está chegando o nosso Senhor, o dono dessa terra, que vai tirar daqui todo aquele que não quer se submeter ao seu governo, e todos aqueles que fizeram aliança, ainda que pecadores, ainda que muitos assassinos que se entregaram a Jesus, foram lavados no sangue de Cristo e poderão vestir roupas brancas. E outros que não se arrependeram, ou se arrependeram falsamente, disseram aos outros que não se arrependeram, se tornaram evangélicos e tal, por algum tipo de comodidade, também serão desmascarados. Você vai encontrar uma referência a isso no Salmo 1, que diz que o perverso não prevalecerá no dia do julgamento, e nem os pecadores na congregação dos justos. Está lá no fim do Salmo 1, que nós lemos hoje cedo. Então observe bem, pode se misturar, pode entrar dentro e se tornar até membro, pode se virar até corista, mas sem arrependimento você morre. Sem um arrependimento sincero, sem uma conversão, não há esperança para você. Pode se tornar professor, pode se tornar político e proclamar ao mundo inteiro que você é evangélico, porém, Deus sabe quem tem aliança com Ele e quem não tem. A quem Ele deu o Espírito Santo e a quem Ele não deu. Então, é o que Ele vai futuramente dizer. Jesus diz, vocês, falando aos discípulos, e aí, por conseguinte, todos os que estiverem vivos na condição dos discípulos, porque o ministério apostólico foi passado a nós. A igreja hoje herdou o ministério que os apóstolos tinham, a tarefa dos apóstolos. Portanto, é o que nós devemos fazer como Jesus recomendou aos apóstolos e que Lucas descreveu aqui. Levantem-se e ergam suas cabeças, porque a nossa redenção, a palavra redenção, tem a ver com pagamento de resgate, viu, querido? Aqui existe, é um termo que envolve dinheiro, ou envolve valores. No caso, Jesus, com o seu sangue, Ele deu o seu sangue e satisfez o seu Pai, a justiça do seu Pai, portanto Ele tem o direito de levar os seus, aqueles que creem nele, aqueles que honram Jesus com suas vidas, certamente não serão confundidos, serão recebidos e o sofrimento deles será extinto. Alguma coisa assim você vai ver em Apocalipse 21, que é o mesmo número do capítulo aqui em que Lucas diz essas palavras. Portanto, sabendo assim, você deve reagir como um cristão. Não temer a vinda de Jesus, porque ela não trará males nenhum a nós. Mas nos apegar a isso, porque nos enchendo de esperança, o mundo inteiro, diz Paulo, está gemendo a um só tempo, toda a criação, esperando que os filhos de Deus sejam separados dos que não são filhos, dos que não foram adotados como filhos. Então, alguns que foram adotados serão retirados, porque a natureza sabe que o dia em que a igreja for se encontrar com Cristo, ela será redimida, toda a criação será redimida. Ela geme por causa do cativeiro, que ela não se impôs, ela não escolheu esse cativeiro, ela foi imposta por aquele que a sujeitou, ou seja, o próprio homem. Então, em Romanos, no capítulo 8, Paulo fala a respeito desse gemido da natureza. É como nós olhando para o céu, esperando os sinais e a própria vinda de Jesus, e a natureza está olhando para a igreja, toda a criação, porque ela sabe que será resgatada quando a igreja se encontrar com Cristo. Então, com essas palavras, eu espero
tem enchido o coração dos irmãos de esperança, porque eu não tenho outra esperança para dar. Dizer que o homem vai resolver os problemas, que outra epidemia dessa não vai vir, que o homem não está arquitetando planos para dominar o mundo, eu estou enchendo você de falsa esperança. Dizer para você que o homem é bom, a história diz o contrário. Então, o consolo que eu posso passar é o que Jesus passou, que quando os sinais você vir no sol, na lua e nas estrelas, no mar e na terra, alegre-se, levante-se, exulte, e mais uma coisa, erga sua cabeça, porque está chegando o momento da nossa redenção, está se aproximando. O momento em que Jesus já pagou o preço e agora vem buscar os que são seus. Que Deus nos abençoe e aplique em nossas vidas. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Eu convido a equipe de louvor para que nos conduza no canto Retos Caminhos. Em seguida oraremos e impetraremos a bênção. Os irmãos da equipe de louvor tomem seus lugares. Vamos cantar Retos Caminhos. É um belíssimo cântico. Espero que você cante, que você goste. E nós estaremos sempre cantando aquilo que nós entendemos seja edificante para a igreja. Vamos nos colocar de pé para cantarmos?
Vou dar alguns instantes para aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus, que o faça agora, e depois eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por tua imensa bondade em resgatar o teu povo, Senhor, desse mundo de sofrimento e tão cheio, Senhor Deus, das injustiças, para nos levar para o teu reino de amor. Por isso te agradecemos, sabemos que não merecemos nada de ti, mas pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos também, Senhor, que o Senhor abrevie a vinda de Jesus, que Ele venha logo, porque ansiamos pelo nosso encontro com o nosso Senhor. É nossa oração, sabendo que não merecemos nada de Ti, mas Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, nosso amado Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos, agora e para todo sempre. Amém. Está encerrado, os irmãos podem se assentar. Quero só lembrar que terça-feira temos reunião de oração às 19h30, que pode ser acompanhado nos mesmos canais. Tanto você pode vir presencialmente, quanto pelo Facebook, Igreja Presbiteriana Monte Sião, Botucatu, ou pelo YouTube, ou pelo meu Facebook pessoal, Josider Batista. Então você está convidado a participar conosco do nosso culto de oração que teremos na terça-feira às 19h30. Que Deus te abençoe muito. Eu vou pedir que os que estão mais próximos da porta saiam primeiro, para que a gente não aglomere e cumpramos assim as regras do afastamento social que nos foi solicitado pelas autoridades. Então está encerrado o nosso culto. Deus te deu uma semana linda, cheia de vitórias nele, e continue aguardando e sonhando com a vinda de Jesus, porque isso em breve se dará. Tá? Que Deus te abençoe. Os irmãos estão liberados.